Nesse vídeo de hoje você vai entender por que os próximos dias podem ser a sua última chance de se posicionar em altcoins ainda em valores muito baratos antes da verdadeira explosão nas altcoins acontecer. Então, se você tem interesse nesse conteúdo, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e fica comigo até o final do vídeo para que você não perca nenhuma informação relevante. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Invest Crypto. E antes de mais nada, temos que observar esse movimento que o Bitcoin vem fazendo, quase tocando na região dos 6 dígitos, os tão sonhados US$ 100.000 que muitos projetaram como alvo para o BTC. Aqui a gente pode observar que nesse dia de hoje o BTC chegou na região de US$ 99.000, rompendo esse triângulo simétrico e, como a gente pode observar aqui, tinha alvo na região de 98.820, ele chegou um pouquinho acima e agora está batendo nessa região e segurando um pouco antes de conseguir a nova pernada até a região de US$ 100.000, que na minha visão será inevitável. E eu acredito que nós estamos presenciando nesse momento um dos últimos momentos, uma das últimas oportunidades para nos posicionar em altcoins de forma barata. Se você ainda não fez isso, você está tendo a sua última oportunidade, na minha visão. Esses próximos dias no mercado de criptomoedas, essas próximas semanas serão a sua última oportunidade de se posicionar bem antes que aconteça a verdadeira explosão no mercado cripto com as altcoins. O BTC já está chegando na região de US$ 100.000, porém as altcoins ainda estão subvalorizadas na minha visão e eu vou explicar para vocês toda essa dinâmica a respeito de valorização das altcoins que pode acontecer no decorrer dos próximos dias. E para você ficar por dentro, basta você ficar comigo até o final do vídeo. Se você ainda não deixou o like, deixa o like também e se inscreve no canal para você não perder mais nada a respeito do mercado cripto. E bom, pessoal, essa alta que vem acontecendo com o Bitcoin no dia de hoje vem sendo bem impulsionada pelo efeito Trump lá nos Estados Unidos. Nesse dia de hoje, nós tivemos uma divulgação feita pela Reuters, que é uma das maiores agências de notícias do mercado financeiro no mundo, de que o conselho do Trump, o conselho de cripto do Trump, que o Trump colocou ali para oferecer melhores insights a respeito do mercado de criptomoedas para ele, está ajustando os detalhes para que nós tenhamos a reserva estratégica de Bitcoin lá nos Estados Unidos. Esse conselho do Trump, ele é formado ali pelo Charles Hoskinson, que é CEO e fundador da ADA, e outras pessoas participantes também, tá? Integrantes do mercado cripto que estão aconselhando o Trump a melhores tomadas de decisão. Então a gente pode observar que esse conselho está ajustando os detalhes para que de fato nós tenhamos a reserva estratégica de Bitcoin lá nos Estados Unidos. E não é só isso a respeito do efeito Trump que vem acontecendo. Eu falei com vocês que uma vez que nós tivéssemos essa questão dos Estados Unidos colocando o Bitcoin como reserva estratégica, facilitando essa regulamentação para o mercado de criptomoedas e adotando criptomoedas, nós teríamos um impacto em outras grandes nações. E simplesmente um tribunal chinês decidiu que a propriedade de criptos e Bitcoin é legal lá na China. Lembrando que a China tem banido o Bitcoin desde 2021. Então, se nós tivermos o desbanimento total de Bitcoin lá da China e de criptomoedas, nós podemos ver um surgimento enorme acontecendo no preço. Afinal de contas, a China é a segunda maior economia do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Isso é apenas um dos efeitos que vem acontecendo. Isso é apenas uma grande nação que está se movimentando por conta do efeito Trump e da adoção dos Estados Unidos ao mercado de criptomoedas. Agora imagina outras grandes nações ao redor do mundo também fazendo essa adoção. É uma demanda compradora enorme. E lembrando que a questão da reserva estratégica de Bitcoin lá nos Estados Unidos também implica uma compra de 1 milhão de Bitcoins por parte do governo dos Estados Unidos. Se isso acontecer, será uma demanda compradora enorme e com a oferta escassa que nós temos de Bitcoin atualmente no mercado, podemos ter uma bull run prolongada nesse ciclo de alta do mercado. Bom, pessoal, e vamos começar a falar agora então sobre a temporada das altcoins, sobre um movimento que na minha visão está iminente de acontecer com as altcoins. O que são altcoins, para quem não conhece? Altcoin são criptomoedas alternativas ao Bitcoin, ou seja, qualquer outra criptomoeda que não seja o Bitcoin é considerado uma altcoin. O Ethereum é considerado uma altcoin, a Solana é considerada uma altcoin. Literalmente qualquer outra criptomoeda do mercado cripto que não seja o Bitcoin é uma altcoin, ok? Só para vocês ficarem por dentro disso. Então nós temos um período no mercado cripto chamado alt season, ou seja, temporada das altcoins. E nesse período nós vemos valorizações assombrosas acontecendo com as principais altcoins do mercado, até mesmo aquelas altcoins que ninguém dá nada para elas, super se valorizam nesse período do ciclo, tá? Então prestem atenção nessa situação aqui agora, porque eu vou fazer para vocês um resumo a respeito da situação
das altcoins nesse momento no mercado e vou falar com vocês também algumas altcoins que eu estou de olho nesse momento, ok? Observando aqui a dominância do BTC, que dita quanto de participação no mercado que o BTC tem quando comparado com o tamanho total do mercado, a gente pode observar que hoje a dominância do BTC está na casa de 60,8% e para nós termos uma altcoin season, as altcoins precisam estar ganhando tamanho de mercado contra o BTC. Ou seja, nós precisamos ver esse gráfico aqui da dominância caindo para que nós tenhamos de fato uma altcoin season acontecendo. Observando aqui essa figura gráfica no gráfico da dominância do BTC, a gente entende essa figura gráfica aqui como um canal de alta e observem que todas as vezes que o preço, que a dominância no caso toca no topo desse canal de alta, a gente pode observar um recuo na dominância do BTC. Todas as vezes que o toque aconteceu. E novamente esse toque está acontecendo, nós estamos em cima da linha do topo do canal de alta na dominância do BTC e nós estamos vendo o BTC não conseguindo romper esse canal de alta, tá? Se ele não conseguir romper e vier a recuar, o primeiro alvo seria no meio desse canal aqui, na projeção, na faixa de 60% cravado, 59, 60% cravado. Caso ele consiga efetivar o rompimento, o alvo dessa movimentação seria na casa de 64%, e aí nós poderíamos ver o BTC ganhando mais um pouco de força contra as altcoins. Porém, observem aqui um detalhe que está acontecendo nesse gráfico da dominância do BTC. Quando a gente analisa aqui de perto o movimento que está acontecendo com a dominância do BTC, a gente consegue enxergar que nós estamos presenciando topos ascendentes na dominância do BTC, ou seja, topos cada vez maiores. Ela vai, faz um recuo, faz um topo maior. Vai, faz outro recuo, faz outro topo maior. Só que quando a gente desce aqui para o índice de força relativa, a gente pode observar que no índice de força relativa, que indica a força do movimento, nós estamos presenciando topos menores. Isso significa que nós estamos presenciando uma divergência bearish que indica perda de momento na dominância do BTC. E perdendo o momento, a dominância do BTC pode fraquejar e abrir margem para que as altcoins se valorizem. Vocês vão entender mais a respeito desse movimento a partir de agora comigo. E se você não deixou o like ainda, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Para você começar a entender esse movimento das altcoins, nós temos hoje o seguinte movimento acontecendo, que é um enorme catalisador para que nós tenhamos uma altcoin season muito forte, muitos projetos se valorizando sem um grande medo da SEC, o órgão de Comissão de Valores Imobiliários lá dos Estados Unidos, chegar ali processando o projeto, tá? Muitos projetos sofreram com isso ao longo do ciclo, ao longo do ano de 2022, 23, 24. Porém, hoje nós tivemos a revelação de que Gary Gensler, o então presidente anticripto da SEC, vai renunciar ao seu cargo no dia 20 de janeiro de 2025. Pouco menos de 2 meses a partir do momento que você está assistindo esse vídeo. Então perceba a iminência que nós temos de um movimento forte para acontecer com as altcoins. Esse daqui é um enorme catalisador. Talvez se você está chegando agora no mercado, você não entenda por que isso é tão importante para que nós tenhamos a valorização das altcoins, mas se você já está há um tempo no mercado e você entende o que esse cara vinha prejudicando do mercado de criptomoedas, você entende de fato que isso aqui é muito importante para que nós tenhamos uma solidez maior e que muitos projetos do mercado cripto consigam se valorizar. Nesse meio tempo, onde nós tivemos a administração do Gary Gensler na SEC, nós tivemos processos contra a Binance, processos contra a Coinbase, processos contra a Consensys, alegando que Uniswap era uma possível security, alegando que Lido Finance era uma possível security. Nós tivemos XRP sendo alegada como security, nós temos Solana sendo alegada como uma security, e só para dar um contexto geral para vocês, security nada mais é do que um título de valor mobiliário. E se uma criptomoeda é classificada como um título de valor mobiliário, ela deve passar por toda a regulamentação que uma ação do mercado tradicional passa. Então isso faria com que, por exemplo, se a Solana fosse classificada como uma security, ela teria que ser deslistada de todas as corretoras do mercado cripto e ela perderia toda a liquidez do mercado. Isso faria com que um panic sell acontecesse e o preço da Solana, consequentemente, despencasse. Nós estamos longe desse movimento acontecer e, felizmente, nós estamos vendo a Solana se valorizando bem no decorrer aí desse ano de 2024. Agora que você entendeu um enorme catalisador com tempo contado, existe também uma outra perspectiva que você precisa entender, que é um caminho para as altcoins se valorizarem nesse ciclo de alta do mercado. Tá? Nós temos, de fato, um caminho para que as altcoins se valorizem. Esse caminho passa primeiro pela valorização do BTC,
segundo, pela valorização do Ethereum, terceiro, pela valorização das grandes moedas do mercado cripto, como, por exemplo, AVAX, SUI, Solana, BNB, XRP, ADA Cardano, outras criptomoedas ali por volta do top 20 do mercado cripto. Nós temos essa parte do ciclo e nós temos depois a altcoin season acontecendo, tá? Então, primeiro a gente precisa passar de fato pela valorização do BTC, que é o que está acontecendo, nós estamos nesse momento do ciclo. A partir daí, nós precisamos ver uma atenção surgindo para o Ethereum e nós veremos isso acontecendo nesse ciclo. Não se engane em achar que o Ethereum morreu, porque quando o ativo morre de fato, ninguém fala mais dele. Se você for observar, olha só, vamos fazer um comparativo aqui para eu demonstrar para vocês que o Ethereum não está nem um pouco morto. Quando a gente analisa o Ethereum contra a Solana, a gente vai perceber que o Ethereum ganha em várias métricas em relação à Solana. Quando os institucionais gigantes, como por exemplo BlackRock, UBS e outros institucionais procuram por tokenizar ativos do mundo real, eles entram e procuram pela blockchain do Ethereum. A própria BlackRock já fez um fundo tokenizado dentro da blockchain do Ethereum. E o UBS também está buscando fazer esse mesmo movimento. Então, o Ethereum é a blockchain dos institucionais, enquanto a Solana é a blockchain do povo. As duas podem se beneficiar bastante desse tipo de movimento, tá? Não se engane por conta do price action atual do Ethereum em achar que ele está morto. Então, eu vou trazer aqui esse comparativo de algumas métricas para que você entenda que, de fato, o Ethereum não tem nada de morto e ele vai surgir nesse ciclo, assim como ele surgiu nos outros ciclos anteriores, tá? Aqui a gente pode observar que na métrica de TVL, o Ethereum tem mais de 7 vezes de TVL acima da Solana aqui, com 75 contra 10 bilhões. Em protocolos, ou seja, dApps que são desenvolvidos dentro da rede, nós temos 3.714 protocolos na rede Ethereum, enquanto nós temos apenas 181 na rede Solana. Quando a gente vem observar aqui endereços ativos dentro da rede, a Solana sim está na frente, a rede da Solana é muito mais amigável, as taxas são muito menores, então mesmo que o Ethereum também seja uma boa rede, a Solana, de fato, como eu falei, é a blockchain do povo. É muito mais fácil você fazer negociações on-chain na rede Solana do que dentro da rede Ethereum, muito por conta das baixas taxas que nós temos na Solana, onde para fazer uma transação de $1.000 a gente precisa pagar 0,01 centavo, ou seja, um valor completamente irrisório, tá? Na questão de taxas coletadas, a Solana está na frente do Ethereum com 11 milhões, enquanto o Ethereum tem 6 milhões. Porém, a gente ainda pode ver uma proporção aqui interessante, apesar do fato da Solana estar na frente. Nós temos aqui, na questão de stablecoins dentro de cada rede, 97 bi para o Ethereum, enquanto nós temos apenas 4,5 bi para a Solana. Em questão de receita, a Solana está um pouquinho na frente, tá? Cerca de 1 milhão a mais aqui para a Solana somente. Em questão de volume dentro da rede, isso aqui bate diretamente com a questão de usuários ativos dentro da rede. A Solana está na frente com 6,8 bilhões. Em questão de inflows, e aqui são inflows institucionais nesse caso, o Ethereum bem acima, afinal de contas o Ethereum tem um ETF, a Solana não tem esse ETF, tá? Deve ter alguns ETPs de Solana ao redor do mundo, porém é uma demanda muito menor do que a demanda por um ETF da BlackRock, por exemplo. E nós temos aqui, em questão de análise também de market cap, o Ethereum tem 3 vezes mais market cap, ou seja, tamanho de mercado, do que a Solana. E quando a gente observa RWAs, que são justamente aquela questão que eu venho falando com vocês sobre tokenização de ativos do mundo real dentro de cada blockchain, nós temos 3 bilhões dentro da rede Ethereum, enquanto nós temos 134 milhões na rede Solana. O que eu quero dizer com isso? Eu estou falando sobre isso daqui porque muitos acham que o ciclo dessa vez vai ser diferente e que o Ethereum está morto. Porém, na minha visão, o Ethereum não está morto e nós passaremos por cada uma dessas fases aqui do ciclo. Nós veremos o Ethereum sim ganhando força contra o BTC ao decorrer do ciclo. Nós veremos a fase 3 aqui acontecendo com as large caps se valorizando, as moedas de grande capitalização de mercado, e nós veremos a altcoin season novamente, aquela fase onde as altcoins explodem, tanto altcoins de baixo market cap, tanto meme coins, quanto altcoins de 1 bilhão de market cap, ou seja, o mercado entra na temporada das altcoins. A melhor temporada para que você consiga fazer 5, 10, 20 vezes de valorização no seu portfólio. E quando a gente observa a questão de retorno trimestral do Bitcoin e do Ethereum, a gente entende totalmente essa questão do caminho para a altcoin season, porque a gente observa aqui que no Ethereum nós temos o Q4 com uma média de mais 23%, enquanto o BTC nós temos uma média de mais 85,96% no Q4, que é o último trimestre de cada ano. Ou seja, o melhor período do ano para o BTC é o último trimestre do ano, outubro, novembro e dezembro. Só que
Quando você olha para o Ethereum e observa o retorno médio aqui, trimestral para ele, o melhor período do ano para ele é o primeiro trimestre do ano seguinte, tá? O primeiro trimestre. Depois que o BTC tem o seu melhor período do ano, o Ethereum se valoriza. Em janeiro, fevereiro e março, ou seja, o primeiro trimestre de cada ano. O Ethereum tem uma média de mais 92,75% de alta, é o melhor período para o Ethereum. Então, isso é justamente o caminho para a altcoin season. Primeiro o BTC sobe no último trimestre, depois o Ethereum sobe e depois as outras altcoins explodem exponencialmente e colocam muito lucro no seu bolso se você estiver bem posicionado em boas altcoins e com bom preço médio. E eu falo para vocês que, na minha visão, as próximas semanas demarcarão o fundo das altcoins contra o BTC e, na minha visão, as próximas semanas serão a última oportunidade, a última chance que você vai ter de acumular altcoin barata contra o BTC, porque se a gente observa também, além de tudo isso que eu já falei, nós temos a marcação de fundo do gráfico Others contra BTC em dezembro de cada ano de halving. Foi assim em 2016, foi assim em 2020 e, na minha visão, será assim também em 2024. Então, a partir de dezembro, nós podemos começar a ver a alta das altcoins acontecendo. E é bom que você esteja posicionado quando isso acontecer, para que você não deixe para se posicionar apenas depois da verdadeira explosão acontecer. Posicione antes que a verdadeira explosão aconteceu para que você consiga colher os maiores lucros possíveis. E como eu falei anteriormente, pessoal, existem algumas altcoins que eu estou de olho, já estou posicionado muito bem nelas. Os membros do canal também estão super bem posicionados nas altcoins que eles quiseram, porque eles me perguntaram, eu passei excelentes entradas para eles. Inclusive, se você quiser virar membro do canal para ter acesso aos conteúdos exclusivos, basta clicar no botão Seja Membro, do lado do botão Inscreva-se. Porém, eu ainda acredito e ainda vejo muito potencial nessas criptos que eu vou falar com vocês aqui no decorrer desse vídeo. Então prestem muita atenção e se você ainda não deixou o like, deixa o like aí também. Não dá para começar a falar de altcoins que vão se valorizar na minha visão sem falar do Ethereum no primeiro lugar. Na minha visão, o Ethereum ainda está com uma simetria enorme. Ele teve o topo dele na região de 4.900 a 5.000 dólares no ano de 2021 e nós vemos aqui que ele ainda está na casa de 3.370, enquanto o BTC já rompeu e muito o topo dele, enquanto o Solana já bateu no topo histórico dela de 2021, o Ethereum ainda está muito abaixo do topo dele. E o Ethereum ele vai sofrer o mesmo movimento que o BTC sofreu na minha visão. Eu compartilhei com vocês que estavam inscritos aqui no canal que, na minha visão, o BTC veria um grande fluxo de entrada institucional pelo fator do S&P 500 já estar na casa de 6.000 pontos, ou seja, a margem de lucro já tinha diminuído muito no S&P 500, os institucionais estavam com muito lucro no bolso, já que eles já tinham pegado toda aquela valorização, e eles olharam para mercados emergentes e observaram o BTC ainda subvalorizado. Quando a gente observa a situação do Ethereum atualmente, na minha visão, é essa mesma situação. A gente viu o BTC subindo bastante, tal, a Solana subindo bastante, só que o Ethereum, que é a segunda maior altcoin, a única criptomoeda além do BTC que também tem um ETF da BlackRock, tá? Um instrumento institucional que pode trazer uma entrada gigantesca de capital para dentro da rede. A única cripto que tem esse ETF é o Ethereum. Então, pode acontecer o mesmo movimento que aconteceu com o BTC. Claro que guardadas as devidas proporções, porém o Ethereum também tem cerca de 30 a 20% da capitalização de mercado do BTC. Então, os institucionais, observando o sucesso que foi o ETF de BTC, observando a valorização enorme que o BTC trouxe para quem comprou o ETF de BTC, podem olhar para o Ethereum como uma segunda alternativa, ou seja, aqueles que não conseguiram pegar essa valorização do BTC podem começar a comprar Ethereum, já que ele ainda está subvalorizado, na minha visão. E isso pode fazer com que o Ethereum suba exponencialmente em pouco tempo, tá? Prestem atenção nesse movimento do Ethereum. Ele ainda está barato. Eu falei que ele estava barato, estava de graça na região de 2.300, de 2.400, de 2.500 e ainda está barato, na minha visão, na região de 3.000 dólares. Outras criptos que a gente precisa prestar atenção, na minha visão, são criptos que estão inseridas em narrativas facilmente conhecidas pelo varejo que vai adentrar o mercado cripto quando o BTC bater na região de 100.000 dólares. Uma das principais narrativas conhecidas pelo varejo é a narrativa de inteligência artificial. Nessa narrativa, nós temos algumas altcoins que ainda estão bem abaixo do topo do ano delas, como por exemplo a Render, que está na casa de 7,31 nesse momento, sendo que em março ela valia 13 dólares. E na minha visão, esses 13 dólares não serão o topo do ciclo dela. Acredito que as altcoins do mercado cripto irão ultrapassar o valor que elas atingiram em março. Então,
estando posicionado em boas altcoins que ainda estão com uma boa simetria com relação ao topo de março delas, você pode fazer um bom lucro só por esse movimento, tá? Observem aqui, por exemplo, que se a Render chegar no topo dela de março, seria aí cerca, em comparação com esse valor atual dela, por volta de 70, 80% de valorização para você em uma só altcoin no mercado. E como eu falei, na minha visão, esse não será o topo do ciclo dela. Uma outra altcoin que está inserida também na narrativa de inteligência artificial, que tem consistência no mercado, já é uma criptomoeda antiga, ou seja, entra numa outra dinâmica também, que é a dinâmica de que o varejo que está voltando, aqueles que já estiveram presentes no mercado em 2021 e estão voltando para o mercado agora, vão conhecer essa criptomoeda, é a Near Protocol, que nesse ano de 2024 chegou a bater na casa de 8,20 e nesse momento ainda está na casa de 5,77. Só que quando a gente olha para o topo de 2022 dela, de 2021, quando a gente observa aqui, nós vemos que ela chegou a valer 19,30 centavos, ou seja, uma valorização de cerca de 4 vezes com relação ao valor atual que ela se encontra. E na minha visão, é possível que ela consiga atingir esse topo do ano de 2021 dela, porque a NIA está inserida em uma excelente narrativa, tem uma base de comunidade enorme, como a gente pode observar aqui, ela já é uma criptomoeda que confirmou a sua existência no mercado, consolidada, tá? Ela já sobreviveu ao bear market e, na minha visão, entrando no ciclo de alta do mercado, ela tem tudo para que consiga voltar ao topo dela na região de 19 dólares. Fat AI é uma outra criptomoeda de inteligência artificial que teve uma questão inédita no mercado cripto. Ela simplesmente teve aqui uma fusão entre outros protocolos de sucesso do setor de inteligência artificial. Ela fundiu a Fat AI, a Singularity Net, no caso a AGIX, e a Ocean Protocol. E elas se tornaram a super inteligência artificial. Esse nome é muito atrativo para quando o varejo entrar no mercado cripto. Eu acredito que a Fat AI está passando por uma fase de consolidação nesse momento. O mercado está absorvendo toda essa fusão que aconteceu, está entendendo toda a dinâmica atual desse ativo e, na minha visão, ela tem o potencial de atingir patamares de como 10 bilhões de capitalização de mercado nesse ciclo. Eu já vi diversas criptomoedas atingindo esse patamar de capitalização de mercado no ciclo anterior, sem ter fundamentos fortes. E a Fat AI, como vocês podem observar, ela fundiu 3 projetos fundamentados. Então ela uniu uma gama de fundamentos enorme, tá? E o que eu acredito que esteja acontecendo nesse momento é uma consolidação de preço para que depois nós possamos ver a alta acontecendo. Se você quiser saber como que foi essa fusão e quais que são os fundamentos totais dessa criptomoeda, com todos os fundamentos somados de Fat AI, Singularity Net, Ocean Protocol, tem um vídeo exclusivo sobre isso aqui no canal para você ficar por dentro, beleza? Nós temos também um outro setor que, quando se trata de aderência do varejo, quando eles chegam no mercado, é o melhor setor de todos, que é o setor que o varejo mais compra, mais adota quando ele chega no mercado, que é o setor de meme coins. Dentro do setor de meme coins, eu quero começar falando com vocês sobre a Flock, porque ela é uma criptomoeda antiga, então ela é reconhecida pelo varejo que vai voltar para o mercado, só que ela teve algumas novidades durante o ciclo de baixa do mercado, como por exemplo, listagem na maior corretora do mundo, que é a Binance, e no dia de hoje ela listou na maior corretora dos Estados Unidos, que no caso é a Coinbase, ou seja, ela está apta a receber a demanda do varejo por conta da maior corretora lá dos Estados Unidos. O varejo que vai entrar no mercado agora dentro da Coinbase, a maior economia do mundo, ou seja, gente com muito capital, pode fazer essa adoção da Flock como a sua criptomoeda escolhida, uma criptomoeda nova dentro da Coinbase, porém uma criptomoeda consolidada quando a gente se fala aqui de uma criptomoeda antiga do mercado com uma base de comunidade forte. A gente pode observar que ela tem na casa de 2,5 bi de capitalização de mercado no dia de hoje e ela tem 0,3026 de valor de mercado, sendo que o topo dela foi na casa de 0,3035, ou seja, só de chegar lá já seria uma valorização de cerca de 40% do seu portfólio e acredito que ela possa ir além disso agora estando disponível na maior corretora lá dos Estados Unidos. A Shiba Inu é a segunda maior criptomoeda meme do mercado cripto, é uma criptomoeda muito conhecida pelo varejo, muitos americanos ficaram ricos com a Shiba Inu em 2021, quando a Shiba Inu listou na Coinbase. Ela listou na Coinbase, chegou a fazer uma correção e poucos dias depois ela explodiu mais de 1000%, deixando muitos americanos que compraram ela no dia da listagem da Coinbase ricos naquela ocasião, tá?
Então, ela é uma criptomoeda que tem aderência do varejo americano. Quando você observa por questão de comunidade ao redor do mundo, a Shiba Inu é a maior comunidade de meme coin de todas. Ela ultrapassa a comunidade da Dogecoin. A Dogecoin tem muito hype por conta do Elon Musk, mas quando você olha para a comunidade, nós temos a Shiba Inu como a maior comunidade de meme coin do mercado cripto. Isso faz com que o boca a boca, que é algo muito forte, surja. Então a gente pode observar americanos que já possuem Shiba Inu indicando Shiba Inu para outros americanos que estão chegando no mercado. Acredito que ela consiga chegar no topo do ciclo anterior dela, que foi na casa de 0,408, e isso daria aí cerca de 3 vezes de valorização, considerando o valor atual dela. E ela está na casa de 14,56 bilhões de capitalização de mercado, sendo hoje a segunda maior meme coin do mercado, atrás apenas da Dogecoin. Outra meme coin que se valorizou muito bem, os membros do canal e eu estamos super bem posicionados nessa cripto, então acredito que ela possa continuar subindo a partir desse valor atual que ela está. Acredito que ela ainda possa continuar subindo. Já fizemos realizações de lucro quando ela tocou na casa de 0,23. Porém, se eu fosse entrar agora no mercado, se eu estivesse entrando agora, eu optaria por algumas que estão abaixo da capitalização de mercado da PEP, já que ela já está com 8 bilhões de capitalização de mercado, mas ainda acredito que o varejo americano vá fazer com que essa cripto volte a subir e ela pode chegar na casa de, por exemplo, 20 bilhões de capitalização de mercado, seria a minha projeção mínima que eu já falo há muito tempo para vocês no pico do ciclo, e isso seria aí mais por volta de cerca de 100, 120% de valorização para quem se posicionar nessa cripto agora. Por esse fator, eu acredito que existem outras meme coins com uma simetria bem maior e você pode fazer muito mais lucro nelas, ok? Muito mais lucro do que 120%, por isso que se eu estivesse entrando agora no mercado, eu optaria por comprar meme coins com market cap inferiores ao market cap que a Pepcoin já está nesse momento na casa de 8,78 bilhões. Só que, se você observar a fama desse meme lá nos Estados Unidos e o tamanho da quantidade de americanos que vão entrar no mercado a partir do BTC batendo em 100 mil, entrando em circulação ali nas grandes mídias, presidente pró-cripto botando o BTC como reserva estratégica lá nos Estados Unidos, ela tem sim uma margem para se valorizar ainda durante esse ciclo de alta, ok? E vale a pena também prestar atenção em novas criptos do mercado que estão com uma porcentagem de valorização quando a gente joga lado a lado com as principais criptos interessantes, como por exemplo a Pendle, que está forte com relação ao Ethereum. Então, se o Ethereum sobe, por exemplo, a Pendle tende a subir junto com o Ethereum e numa proporção maior, já que ela tem um market cap baixo, ok? Então vale a pena prestar atenção nessas criptos também. Como, por exemplo, eu falei com vocês, a Pendle, que tem hoje na casa de 856 milhões de capitalização de mercado ainda. O topo dela é na casa de 7 dólares. A gente pode observar aqui, olha só, justamente, topo na casa de 6,99, 7 dólares. Se ela chega no topo, seria por volta de 35% em comparação com o valor atual, mas o topo dela, se você for olhar, ainda é uma projeção baixa. Ela só chegou na casa de 1,5, 1,6 bi de capitalização de mercado. Vocês não estão preparados para altcoin season, pessoal. Quando a gente entra no movimento de altcoin season, criptos sem nenhum tipo de fundamento batem 5, 10 bilhões de capitalização de mercado. Criptos só pelo hype chegam a esse valor, elas chegam e depois caem, mas dá para você surfar esse movimento caso você se posicione antes desse movimento acontecer. Como, por exemplo, hoje, quando ela está na casa de 855 milhões de capitalização de mercado. No membros do canal, tem a melhor entrada para essa cripto aqui, ou seja, aquele valor ali que naquele valor nós temos uma forte demanda compradora e é esperado que ao tocar naquele valor o preço suba. Então você fica super bem posicionado, você não precisa comprar a qualquer valor que você esteja vendo ela no caso, tá? E seguindo essa mesma dinâmica, nós temos a SUI, que está hoje na casa de 3,66, que vem na narrativa de ser a nova Solana desse ciclo, por conta da sua baixa taxa de transação e da alta velocidade de transação dentro da rede. Então ela se insere na narrativa de ser uma nova Solana. Ela tem já na casa de 10 bilhões de capitalização de mercado e os membros do canal sabem qual que é a melhor região de entrada para a SUI. Caso ela venha fazer uma correção, os membros já estarão com a ordem posicionada para fazer a entrada nela, já que ao tocar naquela região esperamos uma força compradora e o preço reagindo positivamente. Se você quiser virar membro, lembrando, o link está no comentário fixado
ou basta clicar no botão Seja Membro do lado do botão Inscreva-se. E mais uma vez, caso você opere no mercado de futuros e queira ter acesso a uma sala de operações no mercado de futuros, onde eu compartilho as minhas operações com os assinantes da sala, presta atenção, entra para a sala de operações aqui do canal. Essas são algumas operações que nós fizemos nessa semana. Quem está lá está surfando essas operações aqui, como por exemplo 27% no Ethereum, 29% na Flock, 182% em uma outra call da Flock, que foi finalizada nessa semana, 93% em uma call de Ondo, 33% em uma call de Júpiter, 17,6% em uma call de Avax. Caso você queira participar, você não precisa saber operar, tá? Todas as entradas, os valores de entrada, stop loss, alvos, eu que publico, ok? Você só precisa saber copiar e colar as informações. Se você quiser participar, basta clicar no link que fica na descrição, no comentário fixado também você vai ter o acesso e você vai participar dessa sala de operações no mercado de futuros. Nesse vídeo de hoje eu fico por aqui, meu amigo. Um forte abraço e até a próxima.